Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise a partir de alguns pontos do livro Negro da Liderança, do Jefferson Santos. A ideia aqui é olhar para aqueles cantos menos óbvios, sabe? O tal lado sombrio que o autor descreve com base na experiência dele em vários ambientes. Não é para, tipo, demonizar ninguém, mas para a gente refletir sobre poder, manipulação, os custos que às vezes ficam escondidos, né? Exatamente. E o livro já começa com esse paradoxo que é bem forte, né? A liderança que tanto constrói quanto destrói. E a gente vive numa cultura que muitas vezes endeusa o líder pelos números, pela aparência, sem olhar muito o que rola por trás das cortinas, né? Pois é. Bom, vamos começar por um ponto que ele pega pesado: o fascínio pelo poder. Como esse desejo, que às vezes começa legítimo, pode acabar virando outra coisa, de serviço para domínio. Ele até conta um caso pessoal de um mentor que o confrontou, né? Perguntou na lata: você fez isso pelo grupo ou para provar que você era o líder? É forte. Uhum. E isso, olha, conecta direto com o que ele fala sobre ego e narcisismo no comando. É uma linha muito tênue entre confiança, que é necessária, e a arrogância que isola, sabe? O autor descreve líderes que criam, assim, uma bolha em torno de si, muitas vezes para esconder insegurança mesmo. Usam carisma, autoridade. O perigo real é quando a decisão importante é para proteger essa imagem, e não o negócio ou as pessoas. Aquele exemplo do CEO que quase quebrou a empresa porque não ouvia ninguém. Nossa, é muito isso. Outro ponto bem denso que ele aborda é a solidão do líder. E não é só um peso pessoal. O livro sugere que isso é um fator de risco para a organização toda. Essa pressão para manter a pose, a dificuldade de mostrar dúvida, como isso afeta as decisões, né? Fica a pergunta: quem é que cuida do líder? E essa solidão, segundo a análise dos Santos, pode ser um campo fértil para deslizes éticos, para criar uma liderança tóxica. Começa pequeno, sabe? Pequenos atalhos, umas verdades ajustadas, omissões, e isso vai virando normal. O livro detalha bem os sinais: medo de falar, falta de transparência, panelinha, aquela comunicação passiva-agressiva. Mesmo quando é sutil, essa dinâmica vai minando a confiança, a cultura toda. É vital perceber esses sinais. E aqui tem um ponto que nossa, é bem interessante. O culto à performance. Aquela ideia de que bater meta justifica, bem, quase tudo. Mesmo que o custo humano seja altíssimo. Como essa obsessão pode cegar a gente para práticas abusivas? Ele menciona o caso do gerente que entregava números ótimos, mas a equipe dele era mais doente da empresa. Sabe, burnout, rotatividade lá em cima. E muitas vezes, por baixo dessa pressão toda por performance, a gente encontra o que o livro chama de máscaras de confiança. São líderes que, no fundo, são inseguros. Aí compensam com autoritarismo ou controlando tudo demais, microgerenciando. Ou até com aquela simpatia meio forçada, sabe? Isso só reforça o ponto do Santos sobre a importância do autoconhecimento e da coragem de ser vulnerável, né? É força. O autor também entra em dinâmicas ainda mais sombrias. As mentiras, a manipulação calculada, o jogo dos bastidores, né? Onde a estratégia perde qualquer conexão com ética. E ele alerta para o preço da ambição sem limite, que pode transformar o líder num predador mesmo, focado só em si. Mas olha, o livro não fica só na crítica, não. Isso é importante. Ele dá muita ênfase em aprender com os erros, as falhas que ensinaram, a capacidade de assumir a responsável e de buscar feedback mesmo quando dói e transformar a falha em aprendizado, em propósito. Isso é apresentado como algo crucial para a liderança amadurecer. A falha como parte do caminho, entende? Não o fim da linha. As práticas que não funcionam bem. Repensar a liderança. O Santos defende muito a urgência de mais autenticidade, diálogo aberto, coerência e um propósito maior que o ego. Ele aponta para uma nova liderança, mais humana, mais ética e por isso mesmo mais sustentável, né? Exato. E a reflexão final que o livro deixa é, assim, poderosa. Liderar é, no fundo, uma escolha sobre responsabilidade. Sobre impacto, a pergunta-chave não deveria ser sobre ter poder, mas sim, a serviço de que eu estou usando essa influência.
A visão dele é que o mundo precisa menos de chefes obcecados por controle e mais de líderes de verdade, que cuidam das pessoas e que, bom, que se permitem ser humanos, falíveis. Portanto, olhar para esse lado sombrio, como o Santos propõe, não é para ficar pessimista. É, na verdade, um convite para se conhecer melhor, para construir uma liderança mais íntegra, mais consciente e que, no fim das contas, funciona melhor para todo mundo.